O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia não é somente o almoço e o jantar, o café e a merenda. É também a ideia e o sentimento, a palavra e a ação. Para que reine a saúde com alegria, em torno de nós precisamos de nossas refeições, mas necessitamos também de paz e de esperança, de fé e valor moral. Com os nossos modos de agir, operamos sempre sobre os outros. Conversando, distribuímos nossos pensamentos. Nossos atos influenciam os que nos cercam segundo as nossas intenções. Por isso, também os outros nos alimentam com as suas atitudes. Se estimamos as conversações deprimentes, se buscamos a leitura de natureza inferior, depressa nos vemos alterados e perturbados, sem disso nos apercebermos. As nossas companhias falam claramente de nós. Nossas leituras revelam nosso íntimo. Procuremos, deste modo, o pão espiritual que nos garanta a harmonia interior, que conserve o nosso caráter firme sobre os alicerces do bem, que nos guarde contra a maldade e que nos ajude a ser exemplos de compreensão e fraternidade. Em Jesus temos o pão que desceu do céu. E ainda hoje o Mestre continua alimentando o pensamento da humanidade, por intermédio de um livro, o Evangelho Divino, em que ele nos ensina, através da bondade e do amor, o caminho de nossa felicidade para sempre. Notas: a saúde do corpo e a saúde da alma, ambas devem estar juntas. Deus concede-nos recursos mil cada dia para alimentar-nos o espírito com as melhores emoções. Absorvemos os pensamentos uns dos outros. Auxilia a produção útil da natureza e estarás cooperando com a providência divina. Cede ao próximo o pão que sobra em tua mesa, e o Senhor te enriquecerá do bom ânimo e alegria. Atendendo a Deus, a terra gasta milhares de vidas cada dia, a fim de sustentar-nos. Falar mal dos outros, em vez de ajudá-los, é o mesmo que envolver nossos sentimentos em lama invisível, em vez de fazê-las brilhar. Os frutos que te deliciam são os resultados do esforço daqueles que passaram no mundo antes de ti, preparando a sementeira de agora para os que virão no futuro. Planta uma árvore amiga e ajudarás aos que te ajudam. Quem lança a boa palavra de amor e consolação espalha por toda a terra os dons do divino pão. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Quando pronunciamos as palavras, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, não apenas estamos à espera do benefício para o nosso coração e para a nossa consciência, mas estamos igualmente assumindo o compromisso de desculpar os que nos ofendem. Todos possuímos a tendência de observar com evasivas os grandes defeitos que existem em nós, reprovando, entretanto, sem exame, pequenas falhas alheias. Por isso mesmo Jesus, em nos ensinar a oração, recomendou-nos esquecer qualquer mágoa que alguém nos tenha causado. Se não oferecemos repouso à mente do próximo, como poderemos aguardar o descanso para os nossos pensamentos? Será justo conservar todo o pão em nossa casa, deixando a fome aniquilar a residência do vizinho? A paz é também alimento da alma. E se desejamos tranquilidade para nós, não nos esqueçamos do entendimento e da harmonia que devemos aos demais. Quando pedimos a tolerância do Pai Celeste em nosso favor, lembremo-nos também de ajudar aos outros com a nossa tolerância. Auxiliemos sempre. Se o Senhor pode suportar-nos e perdoar-nos, conceder-nos constantemente novas e abençoadas oportunidades de retificação, aprendamos igualmente a espalhar a compreensão e o amor em benefício dos que nos cercam. O silêncio. O silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado,
quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. O perdão, em qualquer tempo, é sempre um traço de luz, conduzindo a nossa vida à comunhão com Jesus. Não nos deixes cair em tentação. A bondade infinita de Deus não permitirá que venhamos a cair sobre as tentações, mas para isso é necessário que nos esforcemos, colaborando de algum modo com o auxílio incessante de nosso Pai. Há leis organizadas para benefício de todos, mas, se não as respeitamos, como poderemos contar com a proteção delas em nosso favor? Sabemos que o fogo destrói, por isso mesmo não devemos abusar dele. Não podemos jogar o socorro divino para a imprudência que se repete todos os dias. Se um homem estima a preguiça, não atrairá as bênçãos que ajudam aos cultivadores do trabalho. Se uma pessoa vive atirando espinhos à face dos outros, como esperará sorrisos na face alheia? É indiscutível que a providência divina nos ajudará constantemente, livrando-nos do mal. Entretanto, espero encontrar em nós os valores da boa vontade. Não ignoramos que o Pai Celeste está sempre conosco, mas, muitas vezes, somos nós que nos afastamos do nosso Criador. Para que não venhamos a sucumbir sob os golpes das tentações, é indispensável saibamos procurar o bem, cultivando-o sem cessar. Não há colheita sem plantação. Certamente devemos esperar que Deus nos conceda o muito de seu amor, mas não olvidemos que é preciso dar alguma coisa do nosso esforço. A bênção do trabalho. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo, no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual agariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a humanidade, nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus, senda de perfeição. Quem move as mãos no serviço, foge à treva e à tentação. Trabalho de cada dia é senda de perfeição. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. O Senhor livra-nos do mal. Entretanto, é preciso que desejemos não errar. Quer dizer de um homem que pedisse socorro contra um incêndio, lançando gasolina à fogueira. O reino da vida, com todas as suas notas de grandeza, pertence a Deus. Todo o poder e toda a glória do universo, todos os recursos e todas as possibilidades da existência são da providência divina. Mas, em nosso círculo de ação, a vontade é nossa. Se não ligamos nossos desejos à lei do bem, que procede do céu, representando para nós a vontade paterna de nosso Pai Celeste, não podemos aguardar a harmonia e contentamento para o nosso coração. Nas sombras do egoísmo, estaremos sozinhos, aflitos, perturbados e desalentados. Porque egoísmo quer dizer felicidade somente para nós, contra a felicidade dos outros. Deus permitiu que a vontade seja um patrimônio propriamente nosso, a fim de que possamos adquirir a liberdade e a grandeza, o amor e a sabedoria, por nós mesmos, como filhos de sua infinita bondade. Por isso, se somos escravos das nossas criações, que, por vezes,
Gastamos muito tempo a retificar, continuamos sempre livres para desejar e imaginar. E sabemos que qualquer serviço ou realização começa em nossos sentimentos e pensamentos. Saibamos desse modo conservar a nossa vontade à luz da consciência reta, porque, rogando a Deus, livra-nos do mal, é preciso, por nossa vez, procurar o caminho do bem. Prece. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em Teu nome, para que a força dos nossos desejos não perturbe a execução de Teus desígnios. Ampara-nos, a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a Tua vontade e que possamos, a cada dia, ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a Tua lei. Assim seja.